Mês de Nissan. É engraçado que em 2015, por aí, é 14 ou é 15, não me recordo. Mas bem, já ainda no início da igreja, várias pessoas tinham, ainda tem, né, carro da Nissan. E o profeta Amaro, um dia nós saímos fora da igreja e ele olhou, viu, pelo menos tinha uns 3, 4 carros da Nissan parados, né? E ele disse assim sobre essa palavra, né? Que Nissan é o primeiro e que Deus estava nos abençoando, nos colocando numa posição dessa forma, né? Então isso é uma honra que foi nos dada naqueles dias. O mês de Nissan, então, dá início agora no dia 9, que é amanhã, mas lembrando que o dia começa às 18 horas, né? E vai até o dia 8 de maio, tá? Então, ele é conhecido também, além de Nissan, o Abib. Então, é o primeiro dos 12 meses do calendário judaico, dentro do ciclo da redenção, tá? Então, existem os dois principais calendários, né? Que é o da criação e o da redenção. Lá em Êxodo, capítulo 12, né? 2, quando o Senhor dá um direcionamento lá para Israel, quando ele vai ser tirado do Egito, né? Vai ser o mês principal, então ele diz assim: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, dentro desse contexto do calendário da redenção. Originalmente, então, o ano hebraico, ele começa no mês de Tisre. Porém, quando Deus deu início à Páscoa, um novo ciclo se iniciou, o ciclo da redenção. Então, Deus ordenou que Nissan fosse o principal de todos os meses. Sempre lembra, irmãos, que tudo que é primeiro para Deus tem muito significado e muita relevância, tá? Neste mês se inicia a estação da primavera, lá em Israel, né? Então tá dando início à primavera. Uma das palavras hebraicas para primavera é a palavra arrependimento. Primavera é uma maravilhosa imagem de arrependimento quando você está saindo de uma estação morta do inverno e posicionando-se para brotar vida nova e florescer. Então, esse é um tempo especial dentro do contexto da festa da Páscoa. Existem a festa dos pães asmos, que são 7 dias de santificação, onde não se podia, então, comer nada com fermento. Lembra que em quase todas as passagens, acho que com exceção de uma só, toda vez que fala-se de fermento, fala-se de pecado, né? Então, durante 7 dias, eu vou mostrar para você biblicamente, começa no dia 23 de abril, tá? E até o dia 30 de abril, que é a data correta da Páscoa, tá? A gente celebrou até a Páscoa agora, semana retrasada, mas a data certa não é essa, é agora dia 23 a 30, sendo que no dia 23 ao dia 30 vai se iniciar, então, esse período de santificação. Veja bem, sempre que Deus quer nos levar a uma nova dimensão, seja de bênçãos ou do mover do Espírito Santo, sempre é requerido um maior nível de santidade, uma maior profundidade de arrependimento. Lembro sempre do que pastor Abe Uber uma vez compartilhou, dizendo que o arrependimento é como uma cebola, que você vai tirando camadas, mas ainda a gente não pode considerar que estamos assim 100%. Então a gente precisa sim olhar para dentro de nós e ver coisas que Deus quer que mude na nossa vida, né, irmãos? Tá? Então, nesse mês de Nissan, celebram-se as 3 importantes festas que foi aglomerada junto com a festa da Páscoa, tá? A festa dos pães asmos e primícias, Levítico 23, 4, 7.
A festa da Páscoa que a igreja celebra não é que está de todo errado, né? Normalmente é a morte e ressurreição de Cristo que se fala na Páscoa. Não está errado, mas a gente precisa compreender aquilo que era o original e o que apontava como uma sombra do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Então, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, dentro do contexto de Israel, eram, na verdade, 7 dias de celebração, tá, irmãos? E aqui se dava início, então, às grandes festas, que todas elas são festas, na verdade, proféticas também, não é? Mas que o desejo de Deus que, para nós, né, como cristãos, a gente possa, a cada ano, ao celebrar estas festas, a gente ir avançando para o propósito de Deus e a plenitude de Deus para nós. Quando você tem uma consciência sobre o ciclo de Deus, então dentro do ciclo de Deus tem o ciclo anual e tem essas festas bíblicas. Você, assim, vai criando uma consciência dentro de você sobre o avanço ou não do que foi, por exemplo, na Páscoa anterior, né, do ano passado, por exemplo. Como está a sua vida hoje? Como estava no ciclo passado? Porque veja bem que o propósito de Deus é que a gente cresça, a gente amadureça, a gente produza mais frutos, a gente venha assim a viver uma vida cada vez mais plena e abençoada a cada ano, tá? Esse mês é para expressar gratidão a Deus pela nossa libertação, redenção e salvação por intermédio do sacrifício de Cristo, assim como pela libertação do pecado e das trevas. Então, originalmente, essa festa, né, foi uma libertação do jugo de Faraó e também do Egito. Também, originalmente, foi uma redenção, onde Deus, né, através do sacrifício do Cordeiro, redimiu, em especial, foi pago o preço, para que, através do sangue do Cordeiro, não entrasse o destruidor nas casas. E o outro aspecto da bênção nesse contexto é que os primogênitos foram salvos, foram protegidos. Então, alguns aqui, ou boa parte, tem ouvido falar, irmãos, mas é importante, né, fazermos o resgate do primogênito, tá? E a salvação. E é claro que todos estes aspectos também foram cumpridos na vida de Jesus, né? Através da obra de Jesus. Ele também nos libertou do império das trevas, ele também pagou o preço para nos resgatar, que a palavra redenção no grego, tanto no hebraico quanto no grego, aponta para isso. E a salvação, né? Que normalmente é o item mais falado, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário, ele vai além do que a gente entende sobre salvação, tá? Então, esse é um tempo para experimentar libertação em áreas que o inimigo esteja controlando. Veja bem, irmãos, Deus já nos libertou, isso é fato. O que a gente precisa é tomar posse dessa libertação. E, por exemplo, você pode verificar, talvez, na sua vida, que existem áreas que ainda não estão totalmente libertas. Mas é porque a gente precisa ver, né? É averiguar por que que Satanás ainda tem tido uma vantagem sobre áreas da nossa vida. E aí isso envolve tanto a parte da cura da alma ou restauração da alma, como também aspectos de libertação de pessoas que, por exemplo, que tiveram envolvimentos com as trevas ou a questão das iniquidades geracionais, tá?
Então, à medida que a gente vai crescendo no conhecimento e na graça de Deus, Deus vai mostrando para nós, né, nos dando condições, melhor dizendo, de viver uma vida cada vez mais liberta, livre da influência de Satanás. Isso envolve, é claro, né, o aspecto do arrependimento também, quer seja pessoal ou geracional, tá? Aqueles que não celebram a Páscoa falham em lembrar a si mesmos de onde vieram e de agradecer a Deus por tudo que fez por nós na cruz do Calvário. Então, tudo que a gente não celebra cai no esquecimento, irmãos. Pode prestar atenção, né? Por que que a gente procura celebrar o nosso aniversário, né, com alguma coisa especial? Porque é um dia importante para nós, o dia que nós nascemos, né? E eu aprendi uma vez, ouvi de um preletor o seguinte, né, que aquilo que não é celebrado cai no esquecimento. E por isso que a gente temos que celebrar a Páscoa e todos aqueles momentos, as conquistas, as realizações, porque aquilo que é celebrado fica guardado na nossa mente, irmãos. E quando nós formos, por exemplo, enfrentar uma outra situação, nós vamos nos recordar daquela conquista, daquela vitória, daquela situação em que nós superamos na vida. Por isso, pequenas vitórias também devem ser celebradas, mas aqui no caso, né, a festa da Páscoa ela deve ser lembrada e celebrada. É um mês também para renovar a nossa aliança com Deus por meio da ceia do Senhor. Então, nesse mês, pelo menos aqui na nossa igreja, eu quero fazer todos os domingos, né, a ceia do Senhor, para estarmos assim bem fixado na nossa, estabelecido na nossa mentalidade, né, a importância do que foi realizado na cruz do Calvário, na Páscoa do Senhor. Esse também é um mês para celebrar a festa dos pães asmos, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Festa dos pães asmos está lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Depois você pode até dar uma lida lá. Então é um mês de santificação. Durante 7 dias não se comia nada com fermento, durante esse período dessa festa, né? Então, para quê? Uma forma de Deus ensinar o povo, né, a viver em santidade, ou crescer em santidade. Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Em outras palavras, o objetivo de Deus é que nesse período da festa, em que a gente se abstém ou se arrepende daquilo que Deus vai nos mostrando, é que a gente venha se tornar mais santo, mais uma pessoa cada vez melhor, né? Então, eu vejo a didática de Deus, né? Com quanto isso é tremendo para as nossas vidas, irmãos. Também é um mês para celebrar a ressurreição de Cristo. Há um poder e um portal nesses dias, irmãos, para que Deus visite com o poder da ressurreição nas nossas vidas tudo aquilo que aparentemente havia morrido em nossas vidas. Quer sejam projetos, sonhos, chamados, vida, família, relacionamentos, finanças, irmãos. Declare comigo nessa noite o poder da ressurreição sobre a nossa vida, nossa família, nosso chamado, nosso trabalho, nossos relacionamentos, aquilo que estava morto em nossas vidas, em nome de Jesus, nesse mês de Nissan e nessa festa da Páscoa, nós possamos experimentar o poder da ressurreição de Cristo em cada área da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Também é um mês de milagres, né? Levante-se com fé, declare o poder do sangue de Jesus e saiba que seu caminho de curas e milagres estão diante de você. Então,
como nós havíamos dito, existem portais que se abrem nesse tempo e um mês de milagres. Libere palavras, irmãos. Cuide do que você fala, mas libere palavras de fé sobre cada situação. Não aceite mais ser consumido pela pressão do mundo, ou dos sentimentos, ou das emoções. Declare com fé nesse tempo, nesse mês, né? Declare palavras de fé, declare o poder do sangue de Jesus, porque a vida no sangue de Jesus. Por isso que Deus havia proibido o povo de comer carne com sangue, porque no sangue está a vida, seja do animal, mas no nosso caso, né, quando tomamos a ceia, está o sangue, o poder da vida de Deus em nós, em nome de Jesus. Mês para celebrar a festa das primícias. No contexto de Israel, era o tempo do início de colheita do trigo e de cevada, tá? Então, eles traziam a oferta de primícias perante o sacerdote para receberem a bênção sacerdotal, para serem aceitos por Deus e obter o favor divino. Esse é um conceito, né, que também é importante a igreja entender, porque isso remete, né, sobre a oferta de primícias, né? Jesus foi a oferta de primícias, o primogênito a ser oferecido, para que a gente pudesse se tornar filhos de Deus. Deus semeou o seu filho, e hoje ele tem muitos filhos. E no nosso contexto, é claro, né, nós a boa parte aqui eu acredito que não trabalha no contexto agropecuário, que é uma outra forma de ganho, né? Nosso geral, todo mundo é mensal. Irmãos, você tem que entender que a importância e o poder das primícias, porque tu está semeando algo que você vai colher. Deus semeou Jesus, o seu filho unigênito, e agora tem milhares, milhões de filhos, irmãos. Para você entender a importância, né, da festa das primícias e da oferta das primícias. A boa parte das pessoas acabam vivendo uma vida muito aquém do que poderiam viver, porque não entregam suas ofertas de primícias, né? Esse tempo, como nós vimos lá no início, é o tempo da primavera. E era o tempo que os reis saíam à guerra. Por que eles saíam à guerra nesse período aqui? Porque era tempo de colheita. Era tempo de colheita, irmãos. Então, esse é um tempo para a gente guerrear pela nossa colheita. Não só ofertando as nossas primícias, mas batalhando pela nossa colheita. Você que tem semeado no reino, tem ofertado as suas primícias, tem abençoado as pessoas, esse é um tempo para que você entre numa nova dimensão de bênçãos, irmãos. Numa nova dimensão de colheita. E a cada ano a gente vai aumentando a nossa semeadura, para que a cada ano a gente também colha muito mais. Declare que a plenitude da colheita está segura e que toda semente que nós semeamos e que vamos semear, eu declaro, elas vão prosperar e uma grande colheita virá sobre a igreja do Senhor. E sobre você que tem sido fiel a Deus, tanto em dízimos quanto em primícias e demais ofertas. Eu quero profetizar sobre a tua vida, irmãos, que você vai adentrar num tempo, numa estação, irmãos, de transferência de riquezas. Eu já tenho visto pessoas, não muitas, mas pessoas que, ao ser fiel nos dízimos e todos os tipos de ofertas, eles já têm colhido, já têm recebido a transferência das riquezas das mãos dos ímpios para as mãos dos fiéis. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus, que nessa nova estação, tu vai entrar numa nova dimensão de colheita e transferência de riquezas, em nome de Jesus. Este também é um mês de alinhamento, por ser o primeiro e principal dos meses. Por isso é fundamental fazer cuidadosamente uma avaliação e considerar como você está posicionado. Agora é hora de definir as coisas corretamente para a próxima estação. Se você se submeter ao Senhor e estiver no lugar certo, na hora certa, sua vida será alinhada com os propósitos e planos de Deus para essa
nova estação. Isso é muito importante porque boa parte, na verdade, das bênçãos estão ligadas diretamente ao nosso alinhamento dentro do contexto ministerial que nós fazemos parte. Toda pessoa que não é alinhada com a sua liderança, não dá ouvidos à sua liderança, não honra, né, a sua liderança, acaba ficando em desalinhamento, e é por isso que as bênçãos não vêm sobre ela, na sua plenitude, né, da forma como realmente Deus tem para as nossas vidas, tá bom, irmãos? Este é o mês em que Deus executa juízo sobre os falsos deuses. Êxodo 12:12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Lá em Colossenses 2,15, se referindo ao que Jesus fez na cruz, vai ser dito pelo apóstolo Paulo: e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, na Páscoa, Deus trouxe juízo e triunfou sobre todos os inimigos, sobre o diabo, sobre todos os principados e potestades das trevas. Mas Deus tem falado muito uma coisa interessante, eu tenho sentido isso no meu espírito, que nesses dias, irmãos, nesse tempo, não é que vai se encerrar, mas é como se o julgamento de Deus sobre a terra fosse aumentar. Não sei se vocês estão acompanhando, e esse julgamento, esse juízo vai vir sobre a nação brasileira. Vai vir sobre os maus, irmãos. Está vindo já sobre a igreja, porque o juízo de Deus começa pela igreja. Mas vai vir sobre os maus. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, mas o negócio agora está pegando fogo aqui no Brasil, irmãos. E eu tenho certeza que essa Páscoa vai ser um marco para a nação brasileira também. Mas é importante da nossa parte, a gente não está sendo conivente, nem está sendo cúmplice das obras das trevas, para que a gente também não venha sofrer o julgamento de Deus, né, irmãos? A tribo alinhada a esse mês é a tribo de Judá. Gênesis 29:35, acerca de Judá, diz: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Veja bem, irmãos, que tem um aspecto interessante. Porque cada mês tem uma tribo correspondente. Porque dentro do contexto das trevas, cada mês também tem um principado correspondente. E a tribo, a cada uma das tribos tem características que são importantes para aquele mês, tá? Disse o Senhor a Moisés e Arão, acerca de Judá: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Este mês está ligado com a tribo de Judá, que é uma tribo apostólica. Ela vai à frente. Existe uma unção especial para a tribo de Judá, que é abrir o caminho nas conquistas. É uma tribo de guerra. O pessoal normalmente fala sobre o louvor, né? Mas o louvor também é uma arma de guerra, né? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Então, quando vai começar a conquista de Israel, a tribo que vai à frente é a tribo de Judá, porque é uma tribo apostólica, tá? Então, nesse mês, dentro do contexto dessas percepções proféticas, esse é um momento crucial para louvar a Deus. Ao invés de louvar e ser grato, se você estiver fazendo confissões negativas,
durante o mês de Nissan, terá problemas durante o resto do ano. Se você parar para analisar, você vai perceber que muitas pessoas estão com problemas hoje, porque no ano passado, na época do mês de Nissan, foi um momento que muitas pessoas liberaram palavras negativas. Cuide do que você fala, porque a tua boca tem poder para trazer à existência aquilo que nós falamos e segundo a nossa fé. Tá certo, irmãos? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés. Gênesis 49, 10, né? Tempo de exercer o governo do reino, visto que Judá recebeu a bênção de Jacó, de que não se apartará o cetro. Exerça a autoridade espiritual em Cristo. Lembra lá que nós falamos que é início da primavera, é tempo em que os reis saem à guerra. Então, esse é o tempo para que eu e você venhamos a receber uma nova dimensão de autoridade espiritual para guerrear contra as trevas. Abre a tua boca para repreender coisas que o inimigo tem gerado, causado, seja contra ti, contra a tua casa, contra o seu trabalho, negócio, né, ministério, coisa do tipo, tá bom? Então, exerça a autoridade espiritual em nome de Jesus. E nós vamos fazer, então, a ativação das bênçãos de Judá. Se você está aí, está conseguindo ver, me acompanhe, senão eu vou falando, você vai repetindo aí. Fale com fé isso, irmãos, tá bom? Diga assim, em nome de Jesus, eu declaro que o louvor, a gratidão fazem parte da minha vida. Fruto de lábios que confessam o seu nome. A minha mão dominará sobre os meus inimigos. Meus irmãos me louvarão e se inclinarão perante mim, reconhecendo que eu sou homem de Deus. Em nome de Jesus, eu tomo posse da unção real, da unção de governo, da unção de guerra do leão da tribo de Judá. E declaro que tenho autoridade espiritual para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, em nome de Jesus. Senhor, ainda eu peço, Deus, que, como sendo um tempo de guerra, que o Senhor libere os teus anjos para ir à nossa frente, abrindo caminho para que a gente possa conquistar a terra, as promessas, termos vitória a partir desse mês, em nome de Jesus, Pai. Que a unção de Judá seja liberada sobre as nossas vidas, para que a gente possa romper com as fileiras inimigas e adentrar na terra da conquista, na terra da promessa, na terra de Canaã, em nome de Jesus. Amém. Todo mês também está ligado, né, com uma letra hebraica, e nesse contexto é a letra Rei, quinta letra do alfabeto hebraico, tendo o valor numérico de 5. O significado desta letra é ver, olhar. Ela é um símbolo de uma janela, uma abertura, por onde passa o vento, o som, o louvor, o fôlego, o sopro, o espírito, a revelação. Lembra? Lembra de Israel saindo do Egito? Eles pararam num determinado lugar, Pi-Hairote. Atrás estava o exército de Faraó. À frente estava o mar. Não tinha como voltar, nem ir, naturalmente. Mas Deus, quando Deus disse para Moisés, avance, pise sobre o mar se abriu. E eu quero profetizar isso sobre as nossas vidas. Aonde não há caminho, vai se abrir um caminho, vai se abrir uma porta, para que a gente possa avançar para o nosso destino profético, em nome de Jesus. É um tempo em que os céus são abertos para a intervenção sobrenatural do Criador, em que ele estabelece uma porta de oportunidade. Quem aqui precisa hoje que haja uma intervenção sobrenatural,
que se abra uma porta de oportunidade. Se você está nessa condição, nessa situação, eu queria deixar agora um minutinho para você fazer uma oração sobre isso, tá? Senhor, nós pedimos a intervenção sobrenatural do Senhor sobre a nação brasileira. Que se estabeleça a justiça do Senhor, que a porta da justiça, a verdadeira justiça dos céus, sejam abertas sobre a nossa nação. E venha a tua justiça, o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade. Venha o teu juízo sobre os maus, em nome do Senhor Jesus, Pai. O homem pode se preparar para a batalha, mas a vitória vem de ti, diz a tua palavra. Por isso, Deus, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor. Faz justiça, Senhor, na nossa nação, em nome de Jesus. Amém. É um tempo para acontecer uma intervenção divina em nossa história, uma visitação especial. Mês de Nissan está associado com a letra hebraica que figura o tempo soprando através de vãos de uma rede. Isso aí é uma figura, né? Profeticamente, isso significa uma janela também com o vento de Deus soprando sobre você o ano todo. Vamos declarar isso agora em nome de Jesus. Que a janela dos céus, ela está aberta e o vento do Espírito vai soprar sobre nós, sobre todo este ano, e nós vamos ter novas experiências com Deus, com o Espírito Santo, que nós nunca tivemos, em nome de Jesus. Amém. E nesse mês, né, existe também uma batalha, uma guerra espiritual contra o trono, no caso de Marte ou Ares, né, no grego. Ele é o deus do conflito bélico, deus da guerra, a personificação da violência, tumulto, confusão, brutalidade e destruição. O deus Marte é ancestral dos espartanos, que foram uma das raças de guerreiros mais temidos de sua época. Tem grande influência no mundo por sua força e crueldade. Tornou-se universal quando, a partir dele, se originou o nome do planeta Marte. Um dia da semana em espanhol é Marte, né? Acho que é terça-feira, lunes martes. E o terceiro mês do ano, março, está ligado com outras entidades que promovem pavor, pânico, fobias, medo, perplexidade, rumores. Então, nós vamos fazer uma oração para sermos intocáveis diante dessa influência espiritual das trevas. Então, repita comigo assim. Pai, eu renuncio a toda a atmosfera e influência do trono de Marte, Áries, Apolion, Deimos, Phobos, neste mês de Nissan, sobre a minha vida, saúde, família, ministério, finanças, trabalho, cidade, estado e país. Renuncio e rejeito toda a violência, brutalidade, tumulto, confusão, pânico, pavor, fobias, medo. Peço perdão por todas as vezes que ou eu ou os meus antepassados usaram de violência física, estupros, ataques verbais, ira descontrolada, contendas, brigas, calúnia, causar discórdia e destruição em relacionamentos, agressividade, desejar o mal, rebeldia, falta de perdão, ódio, malignidade, crueldade, homicídios, abortos, sacrifícios humanos e de animais cometidos por mim ou pelos meus antepassados, em nome de Jesus, ou na minha cidade,
cite o nome da sua cidade, Campo Grande, meu estado, Mato Grosso do Sul, e a nação que eu faço parte, Brasil. Peço perdão por toda incredulidade, por toda mentalidade racional e terrena que me impede de crer no sobrenatural de Deus e ser instrumento de Deus para sinais, prodígios, milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Peço perdão por todo roubo de dízimos, das ofertas de primícias, não ajudar pobres e necessitados, não dar o melhor para Deus. Peço perdão por toda avareza, egoísmo, não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Repita comigo ainda dentro dessa oração. Diga assim: Senhor, apaga todas as marcas destas iniquidades e pecados que eu confessei, no meu espírito, alma, corpo, na minha família, nos meus negócios, trabalho, no meu ministério, nas minhas finanças, em nome de Jesus, nos meus relacionamentos. E sejam canceladas todas as maldições, as consequências da desobediência sobre a minha vida e sobre a minha descendência, em nome de Jesus. E o elemento da vitória nesse mês não poderia ser outro que não o sangue de Jesus, amém? Então nós vamos liberar agora um decreto de vitória. Então diga assim: em nome de Jesus, eu declaro que tenho uma aliança com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo e por seu sangue. Declaro que sou justificado no tribunal de Cristo pelo sangue de Jesus. Declaro que o escrito da dívida que era contra mim foi cancelado e fui perdoado pelo sangue de Jesus. Declaro que sou purificado dos meus pecados por causa do sangue de Jesus. Declaro que sou santificado pelo sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. Declaro que fui reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus. Declaro que sou protegido e venço o inimigo por causa do sangue de Jesus. Declaro que sou salvo e abençoado por causa do sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, eu posso entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, e me achegar diante do trono da sua graça. Sou curado na minha saúde por causa do sangue de Jesus. Eu tomo posse do elemento da vitória, o sangue de Jesus, e aplico este sangue na minha vida, físico, emocional, espiritual, a minha família, ministério, trabalho, bens, finanças, relacionamentos. Em nome de Jesus, decreto que todo poder e influência que vem do trono espiritual de Marte seja anulado sobre nós, a nossa casa, família, ministério e tudo que é nosso. Decreto que nos levantaremos em paz, dormiremos em paz, e que nenhuma arma forjada pelo inimigo prosperará contra nós, pois estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que a bênção do Senhor ela se manifeste sobre ti, sobre a tua casa nesse tempo, que seja não um início somente, mas uma consequência da obra de Cristo, de que realmente eu e você, eu e minha casa, você e tua casa, possamos viver cada vez mais a plenitude de Deus em o nome do Senhor Jesus. Eu oro, te abençoo, para que nesse mês de Nissan, Deus visite a tua vida, visite o teu lar, visite a obra das suas mãos. E a bênção de Deus seja estabelecida por aquilo que Cristo realizou por nós. Em nome de Jesus,
Amém, amém